nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos no domingo passado, primeiro domingo após Pentecostes, por ser dia 30 de junho, nós comemoramos os santos apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E neste segundo domingo após Pentecostes, Evangelho segundo de São Mateus, nós vemos Jesus chamando os seus primeiros apóstolos, os 4 primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Eram eles os pescadores e irmãos, Simão Pedro e André, e também pescadores e irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Jesus chamou quando estavam trabalhando junto ao mar da Galileia. Estes 4 foram os primeiros dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, sabendo que dos 12, um foi o traidor, Judas Iscariotes, que foi depois substituído por São Bartolomeu, após a ascensão de Jesus. E temos ainda, podemos dizer que um 13º apóstolo, alguém que não conviveu com Jesus, que não o havia conhecido pessoalmente, mas que foi chamado diretamente por ele também, que lhe apareceu no caminho de Damasco, o apóstolo São Paulo, que foi o maior missionário da igreja cristã. E esta instituição do grupo dos 12, dos apóstolos, de certa forma seguiu uma tradição do meio em que Jesus vivia. Ali se praticava o judaísmo, e no judaísmo havia comissões rabínicas de mestres da lei, que eram nomeadas, comissionadas com plenos poderes e investidos de autoridade pela imposição das mãos. E esse costume da imposição das mãos passou à igreja cristã, se tornou uso comum dos apóstolos e da própria igreja, como acontece até hoje. O termo apóstolo significa enviado. São os enviados de Jesus Cristo para, no caso, proclamarem o Evangelho e a boa nova de salvação nele. Este grupo teve ainda uma ampliação, através de 70 discípulos que Jesus enviou à sua frente, 2 a 2, para regiões onde ainda ele iria. E aí nós temos os santos, que são do grupo dos apóstolos dos 70. Mas Jesus não falava apenas aos apóstolos. Muitas vezes ele falava aos discípulos todos, a todos que o seguiam. E quando ele disse aos discípulos que eles teriam uma missão específica, exatamente por serem seus discípulos, ele disse como eles seriam fortalecidos para esta missão. E é exatamente a promessa de Pentecostes feita por Jesus, Pentecostes que nós celebramos há pouco tempo. Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunha de Jesus Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, é missão de todo cristão. Não apenas foi dos 12 apóstolos, ou também dos 70 comissionados por Jesus, mas de todos os seus discípulos em todos os tempos. Começando exatamente por onde cada um está e ampliando este território, ampliando este círculo de ação. Porque Jesus disse: testemunhas em Jerusalém,
a cidade onde eles estavam, quando ele lhes falou a respeito, Judeia, toda aquela região, Samaria, a região vizinha dos desprezados samaritanos, e até aos confins da terra, alcançando todo o mundo pelo testemunho de todos os cristãos. E Jesus comissionou todos os seus discípulos, quando, por exemplo, lhe disse, antes de subir aos céus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E disse ainda, como nós lemos em São Mateus e em cada cerimônia de batismo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E nós sabemos que no fundamento da nossa fé, tendo como pedra angular o próprio Jesus, neste fundamento estão os santos apóstolos, como nos ensinou o apóstolo São Paulo. E os apóstolos foram dons de Jesus Cristo para a sua igreja, juntamente com outros ministérios instituídos na igreja para serviço de Deus e para edificação da própria igreja. São Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios: quando ele, Jesus, subiu aos céus, às alturas, levou cativo o cativeiro, ou seja, libertou as almas dos justos que aguardavam a manifestação do Messias, do Cristo, e Jesus concedeu dons aos homens. E quais eram esses dons? Ele completa depois. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Dons de Cristo à sua igreja para a edificação dela, igreja que somos na verdade todos nós. E com o tempo, estes ministérios, dons de Cristo, que começaram com o ministério apostólico, com o grupo dos 12, foi se adaptando aos tempos e foram se desenvolvendo. Hoje nós não temos os 12 apóstolos nem apóstolos, mas temos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Bispo é um termo que significa inspetor, supervisor. Ele é aquele que é o pastor de uma região da igreja, como as nossas arquidioceses. Os padres, que são os pastores de comunidades menores, como as nossas paróquias, e os diáconos, que são auxiliares, que foram instituídos inicialmente para o serviço da caridade, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também para evangelização, porque dos primeiros sete diáconos instituídos pelos apóstolos, Filipe, nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos evangelizando um eunuco etíope. E estes ministérios assim desenvolvidos se tornaram um sacramento, um santo mistério, que é o santo mistério da ordem sacerdotal, do próprio sacerdócio. E falando em ministérios, começando pelos apóstolos, nós falamos de vocação. E vocação, na verdade, significa chamado. Os primeiros apóstolos, como lemos hoje, foram vocacionados pelo próprio Jesus. Ele os chamou. Jesus é quem chama os seus ministros para o ministério ordenado. E os ministros ordenados, aqueles que estão na ordem sacerdotal, junto com os leigos, são todos testemunhas de Jesus Cristo para alcançar o mundo com o seu evangelho, para que todos conheçam a Jesus e saibam que só nele há salvação. Cada um, no seu modo de vida, no que faz, nas suas funções, deve ser testemunha de Jesus Cristo. Aqueles primeiros pescadores chamados
Ele disse: vocês são pescadores, serão pescadores, mas não mais de peixes, e sim de homens. Então, partindo de onde estamos, cada um de nós fazendo o que fazemos, somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo. Ele também nos chama e nos ordena que o sigamos e que preguemos o Evangelho, cada um de nós à sua maneira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.